vamos falar sobre vencendo a batalha da mente, Filipenses 4, 8 e 9. E eu gostaria que você estivesse agora lendo aqui comigo. Aleluia, Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim, se coloque de pé só um pouquinho, amém? Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Nós já oramos, você pode se assentar, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Para onde os seus pensamentos estão te levando? Para onde os seus pensamentos estão te levando? Nós vamos falar sobre isso hoje. Você se move, presta bem atenção, amados, você se move na direção dos seus pensamentos mais fortes. Você se move na direção dos pensamentos que você tem mais fortes. Aqueles pensamentos mais fortes é o que te move. E aí, aquilo que molda os nossos pensamentos é quem nós somos. Aquilo que molda os nossos pensamentos é quem nós somos. Porque, na verdade, nós vamos fazer aquilo que nós estamos pensando, nós vamos colocar para fora aquilo. E aí, as nossas vidas, elas seguem as direções dos nossos pensamentos. E aí nós precisamos de entender se nós estamos dentro de uma verdade, para que nós possamos nos mover segundo a vontade do Papai. E de acordo com essa verdade, é que vai, na verdade, equipar a nossa vida. E existem aqui 3 frases, exatamente o que Paulo falou, e ele falou, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E aí no final ele fala assim, o Deus de paz será convosco. Então, se você pensa assim, o Deus de paz será com você. E isso tem a ver com um posicionamento. Então ele está falando que nós precisamos de pensar dessa forma. Nós precisamos de ter esse comportamento que molda as nossas vidas, porque os nossos pensamentos moldam as nossas vidas. E é muito interessante porque a psicologia afirma isso também. Quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos o nosso comportamento. E se a Bíblia está falando, e se a psicologia, a ciência está falando, é porque nós precisamos de dar crédito a isso. Então, o que nós pensamos vai determinar o nosso amanhã. E Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. E aí nós precisamos de perguntar assim, qual a direção que os meus pensamentos estão me levando? Quais os resultados você está tendo da sua vida? Como você tem se comportado? Como tem acontecido a sua caminhada para que você possa então estar caminhando segundo aquilo que realmente vai te fazer feliz. Porque nós estamos falando, queridos, de algo que tem a ver com um padrão, daquilo que você está pensando. E aquilo que você pensa pode ser alguma coisa boa ou ruim. E aquilo que você pensa vai determinar o seu amanhã. Então, nós precisamos de desejar mudar. Nós precisamos de desejar mudar para que Deus possa mudar a nossa vida. Nós precisamos de desejar. Sabe por quê? Porque talvez você não pense sobre isso, você não esteja entendendo sobre isso. Mas aquilo que você pensa tem exatamente a ver com
o resultado que você está vivendo. E aí eu te pergunto, como você se sente? O que você está vivendo? Você se sente feliz da forma com que você está vivendo? Você se sente alegre com as coisas que estão acontecendo com você? Quais os resultados do comportamento que você está tendo? Porque é exatamente o seu comportamento. E aí, nós precisamos de entender isso, sabe por quê? Porque pode ser que você esteja cansado. Pode ser que você esteja vivendo doente, pode ser que você esteja assim, envenenado com pensamentos tóxicos. Pode ser que você esteja, queridos, reféns dos seus pensamentos interiores. Mas o Senhor, Ele deseja fazer com que você entenda o que acontece dentro dessa perspectiva, para que você possa ter vitória sobre a sua vida. Eu quero profetizar que hoje você vai sair daqui entendendo um padrão. E que esse padrão pode ser mudado por você, para que você possa receber do Senhor grandes coisas. Hoje, e domingo que vem, queridos, não esgota aqui. É muita coisa, são 5 horas de livro. Eu ouvi novamente, na verdade eu ouvi 10 horas, porque eu ouvia e escrevia. E o que eu estou falando aqui é a nata do que eu ouvi até o momento que eu vou parar hoje. Porque domingo que vem eu preciso de continuar. Mas o que eu quero colocar para você é que você vai aprender como o seu cérebro funciona. E isso vai ser no domingo que vem. E como você vai religá-lo. Gente, isso é tremendo. Mas hoje, você vai entender uma coisa. Os seus pensamentos precisam de ser redesenhados por novos pensamentos. Queridos, você vai falar assim, mas não sei o que eu estou pensando, não sei como que isso funciona. Eu só quero que você pense uma coisa, você tem estado feliz com a sua vida? Você tem se sentido feliz com os resultados da sua vida? Porque se você não tem se sentido feliz com os resultados da sua vida, eu quero dizer para você que isso tem um padrão do seu pensamento e que hoje você vai entender como significa substituir esse padrão de pensamento. 1 Timóteo, primeiro princípio é o princípio da substituição. Então você precisa de remover, sabe o que, queridos? E é muito profundo que eu vou falar para você. E agora eu profetizo que você tenha a mente de Cristo. Que você tenha o governo do Espírito Santo, amém? Porque eu profetizo uma coisa hoje na sua vida. Você não vai sair daqui sem entender essa palavra. Você não vai sair daqui se sentindo refém de uma circunstância. Porque você vai entender um princípio. Você vai entender, queridos, que existe uma batalha no mundo espiritual e você, na verdade, assim como toda a humanidade, nós somos reféns de uma mentira e a nossa guerra é até uma guerra que, se você não tem um padrão espiritual na qual você viva, você se torna refém de um padrão. Porque é uma guerra que você não sabe que você está guerreando. Você só sabe que existe um padrão, esse padrão não é bom, você não está satisfeito, mas você não sabe de onde que vem isso. Você não sabe o que está acontecendo e eu quero te revelar hoje. Eu quero te revelar hoje o que acontece. Para que quando você sair daqui, você possa se mover de uma forma diferente, porque você vai começar a remover as mentiras e substituir pelas verdades. 2 Timóteo 1, 7, 9 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aleluia, glória a Deus. É 2, tá? 2 Timóteo.
Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes de tempos eternos. Queridos, um cachorro, ele estava no seu quintal, mas ele estava vendo lá do lado de fora um cachorrinho, mas ele estava ali apático. Estava ali apático porque no pensamento dele, todas as vezes que ele tentava sair da propriedade, que era uma cerca viva, ele se deparava com uma cerca elétrica. Só que houve um momento em que aquela cerca elétrica teve que ser retirada, porque uma criança levou um choque ali. E ele nunca mais saiu, mesmo não tendo mais a cerca elétrica. Ele não sabia. E, queridos, muitas vezes nós estamos num padrão. E esse padrão é exatamente de uma prisão que muitas vezes nós mesmos criamos. Só que a tranca está aberta. Eu quero dizer para você que a tranca está aberta. Você não precisa mais viver dentro desse padrão que você se sente preso. A tranca está aberta. E você pode ainda experimentar coisas novas na sua vida. Experimentar coisas novas na sua vida. Porque existe um futuro, uma esperança para você. Jesus determinou isso. Só que o inimigo, ele fez com que você se machucasse. Ele fez com que você se ferisse e você fica com medo de avançar. Você fica com medo de acreditar que Deus está com você e que você não precisa de viver nos padrões de mentira, de escassez, de prisão, de doença. O Espírito Santo está com você. E o inimigo, ele veio para trazer mentiras na tua mente, você nem sabe disso. Mas eu quero profetizar que hoje você substitui essas mentiras pela verdade. Queridos, eu quero profetizar isso hoje na sua vida. Você, às vezes, fica se perguntando por que você não consegue se livrar de hábitos. Às vezes você fica se perguntando por que você não consegue se conectar com Deus. Por que você não perdeu a paciência tão facilmente? Você fica perguntando isso. Por quê? Porque você costuma tomar decisões erradas. Porque você fica brigando tanto com o seu cônjuge. Porque você está consumido pela preocupação, pelo medo, pela negatividade. Por quê? O que está acontecendo? Queridos, mas eu quero dizer para você que há uma razão para isso e você não é o culpado disso. Mas você precisa de entender o que fazer. Aleluia. Você precisa de entender o que fazer para que você possa mudar isso. Aleluia. Queridos, eu quero te contar uma verdade hoje, que pode mudar completamente a tua vida a partir de hoje. Pode mudar completamente a tua vida a partir de hoje. Você está vivendo sobre ataque. Você está vivendo sobre um ataque.
E queridos, você precisa de tomar consciência dessa luta. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, você não pode mudar o que você não enfrenta. Você não pode mudar o que você não enfrenta. Você está lutando contra um inimigo espiritual que veio para contar uma mentira. E eu quero dizer para você que esse inimigo espiritual é o diabo. Ele, Efésios eu já li. Queridos, o diabo quer que você acredite que tudo que ele coloca na sua mente é verdade. E eu quero dizer que todo padrão de escassez na sua vida é uma mentira. Todo o padrão de escassez, de doença, de depressão, tudo isso é uma mentira. E quem coloca isso na sua vida é o inimigo, é o diabo. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que ele existe, porque ele tenta nos convencer de que ele não existe. Porque se você acha que ele não existe, para que você vai achar que ele é seu inimigo? E aí você o ignora. Mas ele vai invadir a sua mente, ele vai plantar sementes de dúvidas, de confusão, de depressão, de ansiedade. E isso vai continuar a crescer na sua vida se você não entender quem ele é. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Queridos, todo o pensamento que não tem a ver com alegria, que não tem a ver com abundância na sua vida, não vem de Deus, é uma mentira do diabo. Por isso que Paulo está dizendo exatamente essa palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque aquilo que nós estamos pensando que não vem de Deus, queridos, vem como uma mentira que o diabo coloca. E essa palavra está dizendo: se você fizer isso, olha, se você fizer isso, o Deus de paz será convosco. Se você fizer isso, você vai ter paz no seu coração. Se você fizer isso, queridos, porque o que o inimigo ele faz, a estratégia dele é que ele mente o tempo todo. Mas você nem sabe que ele está mentindo, você só se sente mal, você só se sente triste. Porque na verdade, queridos, ele te engana, a estratégia dele é derrotar você, é persuadi-lo para acreditar nas mentiras dele. João 8:44 diz assim: porque é mentiroso e pai da mentira. Última frase desse versículo. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para derrotar. Queridos, se ele puder, ele vai fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Ele vai fazer você acreditar que você é sempre um fracassado. Ele vai te convencer, ele vai tentar te prender com mentiras.
Você vai ficar agarrado, preso no seu passado que você sente vergonha. Mas Deus quer libertar você hoje para um futuro melhor. Deus quer fazer com que você entenda que é uma batalha que você enfrenta. Queridos, você não está aqui por acaso, graças a Deus que você está aqui. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque você está escutando essa palavra. Eu louvo a Deus, porque você hoje escolheu estar na casa do Senhor para adorá-lo. E você vai sair daqui entendendo que Deus quer libertar você, a sua mente, para um futuro melhor. Só que a mentira, ela pode impedir você de viver a liberdade com algo que está dentro de você, no seu interior. Queridos, é muito interessante porque Paulo na prisão, primeiro ele escreve algo que está lá em Romanos 7, 15 a 24, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Está acabando, irmão. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Engraçado, aqui Paulo está descrevendo ele mesmo, queridos. Ele está descrevendo ele mesmo, mas alguma coisa aconteceu com Paulo, os pensamentos dele foram moldados. Ele estava na prisão também. Quando Filipenses 4:12 ele diz: tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O mesmo Paulo um dia fala, para depois ele dizer assim: eu compreendo o que estou passando, a minha mente foi mudada, eu entendo hoje que isso concorre para o meu bem. Queridos, Paulo entendeu que havia uma batalha na sua mente. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Queridos, domingo passado você veio aqui e você levou um contrato. E eu quero muito profetizar que você entendeu isso. Que você está se conectando com o Pai diariamente por 10 minutos pelo menos. Porque aqueles que estão
um relacionamento com Deus, com Cristo, podem experimentar essa mudança, queridos. Essa mudança de mente. E é muito interessante, queridos, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos 100%. Nós estamos nos contentando com pouco, com migalhas. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui para mudar todas as coisas na sua vida. Eu quero profetizar hoje em nome de Jesus que você não vai ficar ocupado, distraído na tentativa de impressionar pessoas, que você não vai ficar nas redes sociais se sentindo excluído, se sentindo sem importância. Queridos, você não vai mais acreditar nas fortalezas, nessas mentiras que o diabo tem colocado na sua vida. Nós lutamos com armas. E Provérbios 21, 22 diz: o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. É certo que nós não temos força nessa caminhada, não temos mesmo. Mas o que você precisa de entender e reconhecer é que Deus faz isso por nós. Nós precisamos de ser dependentes do Senhor, para que essa mentira seja tirada. Queridos, a mentira impede de você ter fé. A mentira, ela precisa de ser removida para que a sua vida possa mudar. E a sua vida não vai mudar se os seus pensamentos não mudarem. É sobre isso. Queridos, não adianta, você levou um contrato domingo passado, mas se o seu pensamento não mudar, você daqui a pouco vai esfriar e não vai mais fazer. Porque a guerra está na sua mente. E você precisa de mudar a sua mente. Você precisa de mudar, queridos, não será o seu comportamento. Esses velhos hábitos que você tem, que te levam para algum lugar que você não gosta, não vai mudar se você não trocar o padrão da sua mente, as suas crenças, os seus valores. E isso tem a ver com o poder de Deus. Só o poder de Deus é capaz de mudar aquilo que você pensa. Tirar as mentiras do diabo e colocar verdadeiramente a verdade que nos liberta. Queridos, precisamos do poder e do apoio do Pai. Você precisa disso porque você está numa guerra, você tem que entender isso. E você está falando assim, mas como eu estou numa guerra? Você está numa guerra porque os resultados da sua vida não são bons. Você pode não entender a respeito do que você pensa, mas você pode entender o que você passa e os resultados daquilo que acontece com você. Se você não se sente feliz e abençoado, se você não tem uma alegria que só Jesus pode dar, eu quero te dizer que você está vivendo numa mentira, e essa mentira tem a ver com o diabo, e eu quero dizer que o poder de Deus tem todo o poder para tirar você dessa mentira. Queridos, esse poder você não possui se você não buscar ele. Essa mentira foi colocada no seu coração, na sua mente, pelo seu inimigo espiritual, que reforçou fortalezas na sua vida. São coisas que vão aparecendo e você precisa de admitir. Ainda que pareça difícil, você precisa de admitir, queridos, que isso é uma mentira na sua vida.
E eu quero muito hoje, através dessa palavra, te ajudar a identificar essas mentiras que você tem. Queridos, qual é a mentira que te mantém refém na sua vida? Qual é a mentira que te impede a dar um passo de fé naquilo que Deus tem falado para você fazer e que você não faz? Queridos, sabe aquela pessoa, aquela pessoa que vive naquele orçamento apertado, que impede de você viver uma vida de liberdade? Tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Eu quero que você hoje comece a pensar o que te entristece. O que faz você ser uma pessoa que não se sente completamente feliz? O que te entristece? Qual é a mentira, queridos? Porque a mentira tem a ver com os resultados ruins que você vive, porque aquilo que está Jesus tem a ver com alegria, com amor, com liberdade. Mas aquilo que tem o diabo tem a ver com morte, tem a ver com dor, tem a ver com escassez, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O que está arruinado na tua vida? Qual é a mentira que o diabo tem falado para você? Aí eu quero dizer para você, em nome de Jesus, substitua as velhas mentiras por novas verdades, porque é assim que você vai verdadeiramente ser um vencedor. Queridos, nós precisamos de desejar demolir essas fortalezas. E nós devemos reconhecer que essas mentiras são poderosas sim, senão não estaria fazendo os estragos que faz. Então, queridos, eu quero dizer para você, não diga que a mentira não existe, porque se você vive um padrão de escassez, eu quero dizer para você que você está vivendo uma base de mentira e que no nome de Jesus hoje, você vai sair dessa mentira em nome de Jesus. Você vai sair dessa mentira. Mas eu quero te contar uma história. Gênesis 3, de 1 a 5, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Isso é o quê? Uma mentira. Ele mentiu. Ele persuadiu Eva. Ele disse assim: é certo que não. Ainda falou assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Queridos, o que o diabo fez lá no jardim é exatamente o que ele continua fazendo na nossa mente. Só que você não vê. Você não vê. Você está sendo enganado. Você está começando a viver padrões de escassez na sua vida. E você não identifica que isso seja espiritual. 2 Coríntios 11:3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
Queridos, o diabo, ele vai fazer exatamente isso, ele vai distorcer a sua mente, porque ele quer te desviar de cumprir os seus propósitos. Eu não sei se você sabe quais são os seus propósitos, mas eu quero dizer para você que 3 propósitos são universais para todo mundo. Você é um adorador quando você vem à casa do Senhor. Eu quero falar para esse grupo que está aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão viver a partir de hoje coisas novas. Eu tenho certeza disso. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu creio nisso. Vocês não vão viver, nós não vamos viver mais no padrão de escassez, não vamos. Porque nós já sabemos que temos um inimigo e ele foi exposto. Ele foi denunciado. Queridos, eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele quer trazer luz no seu caminho. Ele quer que você viva todos os propósitos. Então, se você é um adorador, você vai escolher o dia do Senhor e nunca mais você vai deixar de vir na igreja para adorar o Senhor. Nunca mais você vai deixar de fazer desse ambiente um lugar de adoração, porque você é um adorador. Porque não tem como, se você ficar em casa, você vai ligar a televisão e você vai adorar outro. Não tem jeito, não tem de onde fugir. Você vai falar assim: não, pastor, eu estava vendo a mensagem. Não é a mesma coisa. Estamos ligados no corpo. E eu quero te incentivar em nome de Jesus a colocar uma coisa no teu coração assim: é mentira do diabo você querer ficar em casa. É mentira do diabo. Em nome de Jesus, se firme na palavra. Se firme na verdade, porque você é um adorador. Você também é um intercessor, queridos. Você é um intercessor. Você está aqui porque você precisa de começar a orar por aquelas pessoas que estão no mundo precisando da tua intercessão. O Senhor, ele falou assim: eu procurei aquele que tapasse a brecha, mas ninguém achei. E nós estamos displicentes, achando que nós não precisamos de orar pelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Porque hoje você está entendendo, a nossa guerra é espiritual. A nossa mente, queridos, ela está regida por mentiras, se nós não trocarmos pelas verdades que nos libertam. Então você é um intercessor, mas você também é uma testemunha. Então, se você é uma testemunha, esses bancos têm que estar tudo cheio aqui, porque você não vai vir sozinho. Porque você vai ganhar almas para Jesus. E eu ainda te digo mais, porque você vai para um grupo IMIG, você lá vai começar a aprender o que é multiplicação, porque, queridos, Deus não quer que você simplesmente fique numa casa, num social. Não é sobre isso a célula. A célula é para ganhar almas para Jesus. Então nós precisamos de nos preparar como liderança, precisamos de fazer o curso de células para ganhar vidas para Jesus, queridos. Multiplicar, nós não podemos ter uma visão limitada, porque nós somos testemunhas e testemunha para ganhar almas para Jesus. Nós podemos fazer momentos de comunhão em várias circunstâncias. Mas se você está na igreja e você não está numa célula, você não está se movendo nesse propósito, e eu quero dizer como pastora da Igreja Metodista da Ilha do Governador, que eu sei, já estudei muito sobre isso, que eu sei que existem várias formas de divulgar a palavra, mas eu entendi que o meu propósito na Igreja Metodista da Ilha é ganhar almas, cuidar bem delas através da célula. Vamos fazer casa de paz, mas depois vamos continuar com as células, e é isso que vai fazer a gente crescer quando todos estiverem numa unidade, todos estiverem entendendo esse mover.
E eu quero profetizar que você está aqui, você já está pensando assim: eu vou me tornar um líder de célula, porque eu vou fazer uma casa de paz, e eu vou começar a ser uma liderança dentro da célula. Queridos, é sobre isso. Nós precisamos de entender que se a nossa igreja, ela tem que ganhar almas para Jesus. Não dá para a gente vir aqui e cumprir um protocolo, não é sobre isso. Precisamos de nos mover. Então, se você sabe que você é um adorador, você não vai faltar mais os cultos de adoração. Porque vale mais estar nos teus átrios, Senhor, do que em qualquer outra parte. Amém, queridos? Mas você também não vai desprezar a unção que você tem como intercessor. Queridos, tem pessoas precisando da tua ajuda de oração. Não dá mais para você achar que você não precisa de orar, que você não precisa de incentivar o outro a orar, que você não precisa de juntar a tua família. Assim como você senta para ver televisão, que você precisa de juntar a tua família para orar junto, para ler a Bíblia junto. Queridos, isso é algo muito poderoso. E Deus quer que você cumpra os seus propósitos, mas você tem que entender uma coisa: existe uma batalha espiritual na sua vida que está impedindo de você ser abençoado. E você, na hora de orar, você dorme. Na hora de ler a Bíblia, você cochila. Porque é uma briga da sua carne com o seu espírito. Mas Deus quer fazer com que você entenda que nós somos pecadores, queridos. E nós infelizmente temos um detector de mentiras defeituoso por causa do nosso pecado. E muitas vezes a gente é enganado. Jeremias 17, 9 a 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Só que você está tendo pensamentos, você está tendo comportamentos que não estão sendo bons, porque os resultados são resultados que não são favoráveis a você. E você ainda não entendeu que você está sendo enganado, manipulado por uma mentira. E aí, queridos, como é que nós podemos então acessar o poder de Deus para acabar com as mentiras de Satanás? Como nós podemos demolir as fortalezas em nossas vidas? Eu não estou falando, queridos, eu estou falando de mim, eu estou falando de cada um individualmente. Eu não estou falando para você ficar pensando em quem está lá fora. Eu estou pedindo para que você pense em você agora. Como eu posso demolir as fortalezas da minha vida? Queridos, a primeira coisa que você precisa de entender é que, como falei, a principal arma de Satanás é a mentira. Só que a nossa maior arma são as verdades da palavra de Deus. Mas eu quero dizer ainda para você uma coisa: não dá para relativizar isso. Não é apenas ler a Bíblia. Nós vamos precisar de aprender a manejar a palavra de Deus, as Escrituras, como uma arma divina. Você vai precisar de compreender o que é a Bíblia na sua vida. Ela não é simplesmente um livro, ela é uma arma de guerra que você vai ter que entender aquilo que está escrito lá. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Essa é a palavra de Deus, queridos. Ela é apta para discernir os propósitos, os pensamentos. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Romanos 12,2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, renovação da vossa mente. É interessante porque quando nós vemos esse último versículo que lemos, a última frase está na voz passiva, que significa é algo que nós não fazemos, é algo que Deus faz por nós. A paz em nosso coração é gerado quando nós não nos conformamos. Quando nós trocamos o nosso pensamento, transformamos a nossa mente. Quando nós tiramos as mentiras do diabo, queridos, e nós começamos a viver um novo padrão, porque os resultados é aquilo que nós pensamos. Quando nós pensamos algo que não vem do Senhor, é uma mentira, os resultados não serão bons. Por isso está escrito aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não vale mais você acreditar numa mentira, não vale mais, não vale mais. Você precisa de trocar o seu pensamento, a forma com que você pensa, a forma com que você age. Queridos, nós entendemos que existe algo espiritual nisso tudo, e como falei, eu entendo que você está sob ataque. Mas você precisa de reconhecer que Deus é maior na sua vida. Deus está sempre pronto para renovar a sua mente, conduzindo você ao conhecimento da verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastora, então como que eu identifico essas mentiras? Vou te dizer. Primeiro você tem que identificar o seu problema. Qual o seu problema? Qual o problema que você está vivendo? Eu quero dizer que no problema está ali uma mentira. Então, faça perguntas investigativas. Identifique a mentira por trás desse problema. E aí, você vai ver como esse processo funciona. Porque, embora sejam mentiras, que você às vezes não sabe aonde elas estão se encaixando, você sabe que o problema está ali. Então, se você sabe que tem um problema, tem uma mentira. Entende isso, queridos? Amém? Então, vamos lá. Vamos dizer que o seu problema seja uma enorme dívida financeira. E aí, você está constantemente comprando o melhor e o mais novo do que você pode. Aí você vai para férias caras, você compra um carro legal, você arrasa no telefone mais recente, você compra roupas ainda mais modernas, e aí você continua comprando e se afogando financeiramente. Você identificou um problema, não é isso? Você está no meio de uma situação financeira. Aí você vai fazer perguntas investigativas. Domingo que vem, você vai entender melhor isso, porque vai ter muito conteúdo ainda. Mas hoje você vai sair daqui com um mantimentozinho para você poder já ir caminhando aí durante a semana dentro dessa perspectiva. Aí você vai falar assim, perguntas investigativas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo lá no shopping comprar as coisas? Por que eu estou querendo fazer?
Quando que isso começou? Como isso faz? Faz eu me sentir feliz? Isso faz eu me sentir feliz? O medo está impulsionando isso? Eu ir lá no shopping para comprar? Por que então que eu tenho medo? Da onde que funciona esse medo? Eu quero dizer para você uma coisa, existem gatilhos que podem provocar esse comportamento. E aí, você vai ter que entender que se isso acontece, em determinadas vezes, você vai gastar de forma compulsiva. E aí, não é só isso. Isso aqui é apenas um gatilhozinho. Mas o que eu sugiro você? Ore a Deus para você identificar a mentira que está na raiz do seu comportamento. Eu vou repetir. Ore pedindo a Deus para identificar a mentira que está na raiz do seu comportamento. Sempre o seu comportamento que tem a ver com uma escassez, uma falta desse comportamento ligado a Deus, ele tem a ver com uma mentira do diabo. E ele, na verdade, está levando você a ter esse comportamento que você não está nem sabendo que isso é um comportamento que não te faz feliz, que não gera, na verdade, alegria no seu coração. E aí, você, nesse caso da pobreza, né, da questão de comprar, enfim, aí você lembra que você cresceu pobre, que seus pais lamentavam que não tinham. Aí tem todas essas questões, né? E aí, isso deu ao diabo a possibilidade de enganar você e você acreditar nessa mentira. Aí, você ficou pensando assim, se eu tivesse as coisas melhores, me encaixaria. Se eu tivesse aquilo outro, eu seria mais feliz. Se eu pudesse comprar coisas novas, eu ficaria mais feliz. Mas isso não deixa você feliz. Mas, mesmo assim, você continua gastando. Mesmo assim, você identificou esse problema. E aí você tem lá um hábito, você tem um vício. Você acha que você precisa de tomar comprimido para você dormir. Você, fica motivando um mau comportamento. Você acha que você pode... Domingo que vem você vai compreender melhor isso. Mas você começa a alimentar aquilo. Que necessidade que eu tenho, né, de estar atendendo isso? Porque, presta bem, a gente está vivendo um tempo muito difícil, até na parte da política. Uma mentira falada várias vezes, ela vai virar uma verdade na sua mente. E aí, o inimigo vai falando a mentira, ele vai falando a mentira, ele não vai dar trégua, ele vai falando a mentira. E aí, queridos, você fica pensando, né? Substâncias que você pode usar. Até sorvete de chocolate. Quando eu estou chateada, eu vou lá no coisa como um pote de sorvete de chocolate. Quando eu estou, sensação temporária de paz. Mas aí, queridos, você vai falar assim, mas há algo errado nisso? Queridos, Deus te promete que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu descanso. Ele é o teu provedor de paz, você não precisa disso. Você pode ser equilibrado nas coisas que você faz. Então, queridos, Deus te promete refúgio. E você precisa de obedecer a Deus. Você precisa de estar, em nome de Jesus, entendendo que o inimigo, ele vai tentar te manipular. E agora é hora de você
pedir ajuda para Deus, para capturar essa mentira. Porque só a verdade vai libertar você. Queridos, essa batalha é invisível. Nós não podemos ver o nosso inimigo. Mas nós também não percebemos que ele está levando mentiras, fazendo a gente acreditar em mentiras. E nós nem reconhecemos que aquilo é uma mentira, nós já estamos tão acostumados. Um dia, o diabo levou Jesus lá no templo, no ponto mais alto do templo. E ele desafiou Jesus a ele se atirar, não é, de lá. Porque no Salmo 91 não fala? A seus anjos dará ordem a seu respeito. Ele citou isso, o diabo conhece a palavra. Isso está lá em Mateus 4:6. Mas depois Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, ele estava querendo que o Pai trouxesse provas do amor dele por Jesus. Mas nós precisamos de entender que nós precisamos de remover as mentiras do diabo e substituir por verdades. Filipenses 4:12-13 diz, tanto sei estar humilhado como também honrado, e tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, qual é o problema que te atormenta? É o sorvete? É o álcool? São pílulas? Relacionamentos ruins? Eu quero dizer para você que você pode ter escolhido a mentira. E acredita que você precisa disso tudo para aliviar o seu estresse e a sua paz. Mas qual é a verdade? É Jesus. Mateus 11:28-30, que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só falta 4 frases para me terminar essa mensagem. 4 frases, não? 5, 6, 7 frases para me terminar essa mensagem hoje. Só para você ficar feliz. Mas ele ainda diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você sabe que você pode estar vivendo debaixo de uma mentira, que o diabo falou para você, como ele falou para Eva, como ele quis persuadir Jesus, o que você vai falar como declaração? Você já tem uma palavra. A sua declaração é preciso de ajuda. Preciso da ajuda de Deus. Será que você precisa da ajuda, queridos? Será que você precisa da ajuda de Deus? E qual é a mentira que ele pode estar colocando no seu coração? Sou uma vítima e nada de bom acontece comigo. Será que é isso? Você é uma vítima? Você se considera uma vítima? E a verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:31. E qual é a declaração que você pode fazer? Deus me diz que eu não sou uma vítima, mas um vencedor em Cristo. Sou um vencedor e tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Qual a mentira que o diabo pode colocar? Deus não é realmente confiável. Eu preciso estar no controle de mim mesmo e da minha vida. Deus não é muito confiável, não. Irmão Márcio Antônio, pode pegar essa caixa de oração aí para mim? A verdade, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Qual a declaração? Deus me ama mais do que eu mesmo. Ele me conhece mais do que eu mesmo.
Ele tem meus maiores interesses. Em mim que é confiável. Fazer uma baguncinha santa aqui, né? Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Então, como que funciona essa ferramenta transformadora de vidas? A primeira coisa que você precisa é remover a mentira, substituindo por uma verdade. E eu queria que você fizesse na sua casa mesmo, porque eu peguei aqui a caixa de oração, né? Peguei aqui a caixa de oração. Essa caixa, ela tem pedidos dentro. E aí, você é um filho amado do papai, e você já entendeu que você vive num padrão, que pode ser de verdade ou pode ser de mentira. Porque se você está num padrão de escassez, de morte, de roubo, porque o inimigo veio para isso, né? Matar, roubar e destruir, não é isso? Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aí você tem, na sua casa, você vai fazer uma caixa de Deus. Vai fazer a caixa de Deus, hein? Não esquece disso. Pega qualquer potezinho, caixa de Deus. Escreve lá, caixa de Deus. Aí você vai, tudo que você tem dúvida no seu coração, tudo que você tem dúvida no seu coração, você vai escrever e vai colocar nessa caixa de Deus. Aí você vai começar a buscar os princípios da palavra. E você vai começar a orar e pedir forças para você obedecer ao Senhor dentro daquilo que Ele está falando. E aí você pode fazer assim: ah, Senhor, quer saber? Eu vou tomar o controle. Aí você tira de dentro da caixa de Deus. Você tira aquilo, não tem problema. Mas o resultado daquilo que você colocou na caixa de Deus, obedecendo a Ele, vai ser melhor para você. Você está entendendo isso? Amém? Então, hoje, você já está sabendo que nós vivemos num ambiente em que nós precisamos de trazer a verdade que nos liberta. Nós precisamos de trazer declarações que nos moldam segundo a verdade do Pai. E eu quero profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus, que você entendeu essa primeira parte da palavra, porque tem muita coisa. Mas eu quero profetizar hoje que você já sai daqui entendendo uma coisa. Você não precisa de viver na escassez. Você não precisa de viver com medo. Porque, como você viu, você tem palavras libertadoras que você vai andar em fé, acreditando que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. E que você não precisa de viver as mentiras do diabo. Você pode ser mais do que vencedor. Basta você se firmar na palavra. E você ter a palavra da verdade que te liberta, porque a partir de hoje, você só vai ser enganado se você quiser. Você só vai viver no engano se você quiser. Porque se tiver alguma área da sua vida que esteja ruim, hoje o Espírito Santo manda te dizer: eu sou aquele, Jesus, que veio para te libertar e dar vida e vida em abundância. Então eu quero que você se coloque de pé. Eu quero profetizar que o Espírito Santo está aqui para te conduzir em triunfo e que você nunca mais será o mesmo. Eu creio nisso.
Eu creio que a partir de hoje você não vai faltar mais os cultos, que você vai numa célula, que você vai ser um intercessor, que você está vendo aqui quem não veio, eu vou orar pelas pessoas que não vieram, vou começar a orar pelo meu vizinho, que eu vou convidar ele para ir na célula. Que você vai ser um adorador, uma testemunha, você vai ser um intercessor. E que você vai depositar a sua confiança em Deus. Que simbolicamente você vai colocar aquilo que te preocupa dentro da caixa de Deus que você vai fazer na sua casa. Mas você não vai tirar. Você vai falar assim, eu vou confiar. Eu vou confiar. Porque eu acredito que Deus está no controle da minha vida e da minha história. Eu creio nisso. Deus vai te abençoar, queridas. Você nem imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero te convidar, se você ouviu essa palavra, se essa palavra tocou no seu coração. Eu não sei, eu acredito que se você não confessou ainda a Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te convidar a fazer esse ato de fé, porque se você ouviu isso tudo, eu quero dizer para você que só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode fazer com que você seja completamente restaurado e abençoado. Se você quiser renovar a sua aliança com Jesus, se você quiser tomar uma posição de dizer assim, eu não vou mais viver as mentiras do diabo na minha vida, a partir de hoje eu vou viver nova vida, nova criatura, eu serei abençoado, feliz. Queridos, é sobre isso. Pode vir porque Deus quer abençoar a sua vida. E à medida com que você busca, você vai receber. A palavra do Senhor está dizendo exatamente isso. Que quando você pratica a verdade, é o Deus de paz que estará com você. Então, é só você obedecer, é só você fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. E eu tenho certeza que a tua vida a partir de hoje não será mais a mesma. O Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida, queridos. O Espírito Santo está aqui. Ele vai fazer infinitamente mais pela tua decisão, pelo teu sentimento de acreditar que o Senhor está com você. Você não vai mais acreditar nas mentiras do diabo, não vai. Eu quero profetizar isso hoje na sua vida. Eu quero profetizar que o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida, vai trazer paz em seu coração, que você vai começar a entender caminhos da verdade, caminhos de fé, que você vai começar a se mover segundo o padrão da Bíblia, da verdade que te liberta. É sobre isso. O Espírito Santo, Ele está aqui para transformar a sua história. E a partir de hoje, você sabendo disso, você vai se apegar com a verdade. Você está com problema de finanças? Filipenses 4,19. É o seu Deus, segundo as suas riquezas, que vai te suprir em glória por Cristo Jesus. Bota isso dentro da sua caixa. Deixa Deus administrar para você. Você vai ver que você vai ser abençoado e feliz. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós podemos nos mover em fé. Porque nós aprendemos hoje, Senhor, que a Tua palavra, ela veio para nos libertar. Que a Tua palavra veio, Senhor, para que nós possamos substituir as mentiras do diabo que só está trazendo dor, amargura, tristeza em nossas vidas, pelo poder que há na Tua palavra. Porque o Deus de paz estará conosco, aleluia. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que hoje Tu começa a mudar destinos aqui. Tu começa a mudar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um dos Teus servos aqui. E eu quero profetizar que Tu vem trazer, Senhor, alegria, paz em seus corações. Senhor, em nome de Jesus, continua nos ensinando, continua falando, continua ministrando em nossas vidas
aquilo, Senhor, que Tu queres falar, Senhor. Como essa palavra foi relevante para o meu coração. E eu profetizo que será, Senhor, também relevante no coração dos Teus filhos, que começarão a caminhar conforme a Tua vontade, na liberdade que há em Jesus. Porque nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do medo. Jesus já nos libertou. A porta está destrancada. Você não precisa mais viver num padrão de escassez, porque Jesus é abundante na sua vida. E eu abençoo para prosperar. Eu abençoo para que você possa sentir uma alegria que você nunca sentiu. Eu te abençoo para que você comece a ter uma intimidade que você nunca teve, e que você vai encontrar as verdades que vão te libertar, e que o diabo vai ter que bater em retirada da tua mente, porque a partir de hoje você tem a mente de Cristo. Em nome de Jesus, os teus pensamentos serão levados cativos à obediência de Jesus, e você começa a ser uma potência nas mãos de Deus, porque Ele deseja te usar. Ele deseja que você seja testemunha, adorador e intercessor. E assim eu profetizo que todos aqueles que você está pensando agora na sua mente, eles virão para a casa do Senhor, porque Deus já ouviu a tua oração, e eles serão libertos, porque não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigada, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que exatamente tudo está no teu controle. E eu te agradeço por essa noite, por esse culto, e pela palavra que por misericórdia está aqui diante de nós. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você, domingo que vem, você traga mais um, para a gente concluir essa palavra, mas com a casa cheia, em nome de Jesus.